Me conta aí o que vocês andaram lendo. Nesse vídeo de leitura eu vou falar de alguns livros que eu concluí a leitura. Demorei um pouco mais de fazer vídeo de novo. Então eu vou falar de alguns livros que eu concluí. Depois eu faço outro vídeo sobre as minhas leituras em andamento. E caso você tenha chegado aqui agora no canal, essa série de vídeos de leituras é como se fosse um diário mesmo de leituras. Eu converso muito sobre as leituras lidas e as leituras em andamento. E eu vou partir do vídeo anterior, né? Eu tava lendo Escravos, eu tava lendo A Princesa Leal e eu tava lendo Os Miseráveis. Concluí essas leituras, mas vale a pena, né? Eu falar que eu concluí Os Miseráveis do Victor Hugo, porque, poxa, vou te contar, foi meu Everest. Já tem vídeo aqui no canal comparando livros da segunda parte. Eu dividi em duas partes, porque é um livro muito grande, e eu resolvi falar um pouco dos primeiros 3 livros, né, dentro dele que eu li, e aí o final, esse vídeo ao final eu falo até um pouco ajudando quem não leu Os Miseráveis, ou até pra gente conversar de alguns problemas que eu enfrentei lendo esse calhamaço aqui, ó. Concluído. Eu li uma história que eu gostei bastante, vai rolar vídeo aqui no canal, que é a HQ Capitão América Guerra Civil. Gente, essa história é aquilo que eu venho descobrindo assim de um ano pra cá. As histórias de super-heróis, elas têm um potencial de expandir os temas para política, para áreas de filosofia, sociologia, que eu tô encantada. Eu tô nova nesse mundo da Marvel, desse mundo da DC Comics e das HQs. Vale muito a pena, inclusive vai ter 2 vídeos falando sobre essa história aqui, uma para comparar com a outra que eu li e um vídeo só pra gente conversar sobre Capitão América Guerra Civil. Eu tive a minha estreia com Arthur Conan Doyle, que escreve as histórias do Sherlock Holmes. Eu já tava na cabeça, eu vou começar a ler Sherlock Holmes pela história do Cão dos Baskerville. Cumpri, geralmente eu não sou boa de metas, mas eu tava com vontade de começar por esse e foi bacana. É uma história que tem assim um tom, eu acho que todas as histórias do Sherlock Holmes vão ter esse tom um pouco gótico, e aqui a gente tem um mistério dos assassinatos da família das Baskerville, em que os indícios de morte, todas as pessoas que vão tomando posse nessa casa que fica num certo interior aí da Inglaterra, próximo de Londres, o familiar, o herdeiro, morre misteriosamente, sempre com uma mordida, e tem uma lenda em que existe uma maldição para a família Baskerville de um cão meio gigante que tá matando essa família. Quem é que vai investigar? O Sherlock com o Watson. Foi uma ótima porta de entrada para esse mundo do Sherlock Holmes. Eu tenho alguns aqui também para ler, mas eu tenho um problema com esse tipo de gênero assim policial. Depois a gente conversa assim mais. É um tipo de subgênero do policial assim, que é o Who's Done It, que a Agatha Christie usa, porque se eu não ficar prestando atenção, eu me perco com a quantidade de personagens, e quando chega assim na linha de raciocínio do final, eu fico um pouco perdida, não fico tão envolvida assim. Então aconteceu isso do meio pro final da história, mas nada que prejudicasse a leitura, não. Foi bem bacana. Aí depois eu concluí mais um Philip K. Dick. Eu peguei O Homem do Castelo Alto. Aqui eu tive um problema, porque eu tava com expectativas para essa história. O plot dessa história é muito boa. Eu até já gravei vídeo, porque o tema, o enredo, vamos botar assim, o enredo inicial, o potencial dela já faz a gente querer ficar na história até o fim. Então o Philip K. Dick aqui, ele vai trazer um mundo com o que é chamado de ficção alternativa, uma ficção científica alternativa. Já é no futuro, mas ele faz um futuro em que o Japão e a Alemanha ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então os judeus estão tendo que fazer modificação genética para sobreviver, porque os judeus praticamente já foram exterminados. Tá tendo meio que uma guerra fria entre Alemanha e Japão. A história começou muito boa, aí depois teve, acho que talvez um problema comigo, com a escrita do Philip K. Dick com relação a esses personagens. Os personagens não trazem muita vida aqui,
Mas enfim, a trajetória e o que o Philip K. Dick faz de colocar, por exemplo, um livro escrito nesse mundo em que a gente tem aí o domínio do fascismo, né, entre Japão e Alemanha, e que esse livro vai trazer uma história que, se os Estados Unidos e a Rússia tivessem saído vencedores da Segunda Guerra, então é um mundo interpretando o que seria hoje no nosso mundo. É interessante. Leitura gostosinha foi O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Gente, que livro incrível, assim, que livro bacana, que imersão. Eu já assisti o musical, já assisti o filme também, e olha que eu tenho, assim, às vezes uma certa resistência de ler livros que eu já assisti o filme. Eu preciso estar muito curiosa, mas eu mergulhei nesse mundo dos bastidores do teatro, o fantasma, a senhorinha que limpa, assim, o teatro e conversa com o fantasma, elementos que não tem no musical e no filme tem nesse livro. Que livro incrível. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer um vídeo só pra ele, mas assim, fica a dica. A história principal, pra quem não conhece, é que a gente tem um teatro lá em Paris, e o teatro, com todos aqueles bastidores, as organizações das músicas, eles fazem interpretação de peças de ópera, e aí começam a acontecer eventos estranhos. Pessoas começam a dizer que viram um cara que tem um certo tom, assim, de um rosto um pouco deformado, e que ele conversa e que depois ele some, que é um fantasma. Então, de início, os diretores não acreditam muito nisso, mas aí começam a acontecer uns mistérios, começam a acontecer assassinatos. Gente, que tom interessante, em que a gente fica meio que numa dúvida de lenda e que não é lenda. Terminei o Gabriela, do Jorge Amado. Aqui dispensa comentários, porque eu fiz um vídeo logo assim, eu tava mais ou menos em 100 páginas lidas. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui embaixo e aqui nos cards, de como Gabriela já começou me encantando. Gente, que livro incrível essa história do Jorge Amado, em que vai tratar sobre o aspecto da mulher na década de 20 aqui do interior da Bahia, e que é comum também aqui no Brasil. Gabriela não é só uma moça sensual que chegou para, né, avassalar o coração dos homens. Aqui a gente pensa muito sobre o que é a liberdade da mulher, as mulheres da sociedade, as projeções que elas tinham, as pessoas mais novas, o novo e o antigo, a chegada. A gente tem um momento aí de coronelismo em Ilhéus, né, no interior da Bahia, e a chegada de uma nova perspectiva aí, mais ligada ao comércio, com o personagem do Mundinho Falcão. Esse novo e o antigo vai permear várias ações da cidade. Então a gente vai ter, por exemplo, um assassinato por traição. Já no começo da história a gente vê, e como que a legislação protege o assassinato para lavar a honra, e como isso é percebido por algumas pessoas mais novas que já estão com outras ideias na cidade. A gente tem muito assunto para pensar em Gabriela. Leiam, é fenomenal, e assistam o vídeo se você tiver curiosidade, que eu falo um pouco mais de alguns personagens, e talvez eu até faça um outro vídeo, porque tem mais personagens para conversar desse livro aqui com vocês. Eu ainda tô pensando. E para terminar, eu peguei um livro que eu ganhei de presente que já tem um tempinho, que eu ganhei do Dene, do canal Irmãos Livreiros. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo para vocês conhecerem. Ele tem um canal aqui no YouTube. Ele me deu de presente a neta da Maharani, da Maha Akata, não sei se eu pronunciei correto. Eu terminei esse livro, eu li rapidinho. É um livro bem fácil e simples, de uma história de uma moça que ela descobre que ela foi adotada, e quando ela vai ver, já no início da história, tá? Quando ela já vai ver a ascendência dela, é a neta, deixa eu ver que eu esqueço o nome, da Anitta Delgado, que casou com o Marajá da Índia com 16 anos, 17 mais ou menos. Ela era dançarina de flamenco. Agora imagina o que era. A gente vai acompanhar a história da Marra, da mãe dela, da Anitta. A Anitta particularmente, né, a gente vai perceber como que ela foi
recebida na Índia com essa cultura espanhola, um Marajá em que a gente tem a cultura espanhola é uma cultura um pouco mais católica, monogâmica, e a Índia, o Marajá já tinha mais mulheres. Então a Anitta também, ela era um pouco mais, ela tinha uma alma um pouco mais liberta, ela não, até ficou muitos anos, eu achei, mas assim, a adaptação dela foi um pouco difícil. Eu gostei bastante dessa leitura aqui, eu só tive, assim, uma pequena frustração por conta do jeito que esse livro é escrito. Tem fases da história que a escritora fala muito, de uma forma muito rápida, passa por situações em que, poxa, eu queria entender melhor essa situação, sabe? Encontros, situações de morte, que, poxa, morreu. Aí oi? Morreu? Sim, peraí. Como foi que a outra personagem se sentiu? Como foi que isso aconteceu? Depois ela até volta a alguns pontos, mas eu tive só esse probleminha, tá? No geral, pode ter sido até um problema só comigo. Então, no geral, gente, a história é bem interessante. E aqui fica uma dica. Obrigada, Dani, pelo presente. Às vezes eu demoro de ler livros que eu recebo de presente, que eu fico me sentindo tanta obrigação, e aí eu quero pegar esse livro pela vontade mesmo. E esse livro veio num momento muito bacana, foi uma leitura muito delícia, uma leitura tranquila, que eu fiz e as páginas passavam e eu não percebia, quando eu vi eu já tinha terminado. Que gostoso, muito bom. Bem, acho que é isso, essas foram as minhas leituras mais recentes. Me conta o que vocês andaram lendo. Vamos conversar aqui embaixo, até a gente se ver no próximo vídeo.